mestres, beleza? Thunder aqui, vamos pro episódio 16 de Boku no Hero Academia. E vamos que vamos, porque esse episódio, meu Deus do céu, tá sendo tudo que Boku no Hero tá sendo desde então, né? Eu tô falando isso todo santo episódio, porque Boku no Hero tem episódios bons! Diferente de Fairy, ele é o Battle Shonen que deu certo, e provavelmente tem muita chance de aparecer em primeiro no top dessa temporada de julho e verão de 2016. Inclusive, se você ainda não viu os melhores animes da temporada passada, clica aqui. Tá muito louco. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, no botãozinho vermelho aqui embaixo. Sim, vermelho, de vingança. Horrível. Nesse episódio, a treta já começa a rolar na cidade inteira, onde 3 gnomos aparecem e causam um inferno naquele lugar. Contra os gnomos, os heróis daquele local, inclusive o Endeavor aparece pra descer a porrada naquele bicho também, então tá um caos generalizado porque eles estão destruindo tudo ali no meio da cidade. E do outro lado, num beco qualquer ali perto, nós temos o Ida quase morrendo pro Stein. No meio da treta dos dois, o Stein falou que não matou o seu irmão justamente para espalhar a palavra que ele estava causando caos tudo ali. Que é um pouco estranho, porque o Stein não deixou assim uma mensagem clara. Que é um dos meus problemas com o Stein. Eu acho que ele é um pouco lunático demais e acaba perdendo um pouco a razão das suas ações. Não que ele esteja fazendo certo tudo isso, mas ele deveria defender a sua ideologia de uma forma um pouco melhor. Passar ela de uma forma um pouco mais clara, tanto para nós que estamos assistindo, quanto para os heróis que estão ali. E a confusão disso tudo ainda está um pouco intrínseca nesse episódio, porque ele dá algumas informações, mas ainda falta coisa. E nesse diálogo, sim, a gente acaba descobrindo que o Stein vai atrás de heróis bosta. Aqueles heróis que lutam por status, por dinheiro, que eles não têm o símbolo do heroísmo dentro de suas raízes. Que isso fica muito mais claro também quando ele treta com o Todoroki e com o Deku. Nesse lance que o Stein apenas ataca heróis que não deveriam ser heróis, eu já vou me adiantar em alguns argumentos que eu vou dar sobre isso. Primeiro de tudo, não me pareceu que ele pesquisa muito bem sobre seus alvos, e muito menos como ele quer passar a sua mensagem. Porque vamos lá, vamos entender melhor essa situação. Primeiro de tudo, digamos assim, se ele quer apenas limpar os heróis que não são heróis na visão dele, ele deveria deixar de uma forma clara para causar terror em todos os não heróis. Porque, por exemplo, se ele pegasse o Engenius e deixasse ele daquele jeito, mas levasse com ele uma mensagem de heróis como você, que não são heróis de verdade, vão morrer pelas minhas mãos. Ou alguma mensagem subliminar do tipo falando que apenas os heróis de verdade não vão ser atacados por mim. Essa sociedade está infectada por heróis que não são heróis. Ou algo do tipo de uma forma clara até para a população. Porque do jeito que ele mata, parece que ele mata só por matar. Ele tem a desculpa de escolher os seus alvos apenas por não serem heróis de verdade, e eu não vejo, pelo menos até onde foi explicado, que ele não está fazendo isso por um bem maior, ou que ele tem uma ideologia tão mais complexa do que parece, que por mais que eu entenda o que ele quer fazer, ainda ele não faz isso de uma forma boa, uma forma clara. Mas como eu falei, ainda tem mais história pra contar sobre ele e talvez isso seja mostrado um pouco melhor. Só que ainda isso dele não deixar claro a sua mensagem para o mundo ainda me preocupa, porque ninguém sabe exatamente o que o Stein quer. E depois de ele ter feito mais de 20 e poucas vítimas, isso deveria ser claro. Eles já deveriam ter traçado qual é o plano de ação do Stein, porque senão ele se torna apenas um vilão que quer matar por matar. Por mais que ele use a desculpa de estou limpando o mundo dos heróis que não são heróis. Ainda não funciona, cara, não funciona. E sabe que o pior? O Stein sabe o que é ser um super-herói de verdade. Porque enquanto ele está fazendo uma pressão psicológica em cima do Ida, ele diz o seguinte: você em nenhum momento quer me matar para proteger o seu amigo, você quer me matar por vingança, e isso não é uma atitude heróica, e por isso eu vou te matar porque você não vale como um herói. Isso é legal, isso é bem feito, isso é impactante, eu gostei, bacana. E dá mais contraste ainda quando o Deku chega e protege o seu amigo. Ele já chega pensando, putz, eu poderia pegar o Ida e zarpar daqui, mas ainda tem um índio muito louco ali que ele está ferido e eu não posso carregar os dois porque eu vou ficar vulnerável ou eu vou acabar morrendo. Ou melhor dizendo, os 3 vão morrer. E nessa pequena leitura rápida e o próprio discurso que o Deku fez quando chegou, do Ida falando, não, essa luta é minha, você não tem que se meter. Só que o Deku falando, porra, nós somos herói, caramba! A gente tem que se meter em problema que não é nosso! Senão não faria sentido a existência de heróis. E esse discurso bateu direto no Stein e falou, opa!
Esse moleque aqui sabe o que tá fazendo, isso daqui não é só tagarela não. Inclusive, outro detalhe muito interessante que apareceu nesse meio tempo foi o Deku chegando nesse lugar dando o wall jump, mostrando claramente que em poucos dias treinando e usando o One for All da forma certa, ele já conseguia fazer coisas que ele não estava conseguindo fazer usando o One for All da maneira errada. Então, ponto pro roteiro. Ponto também pro Deku que quando ele chegou naquele lugar, ele já fez toda a leitura da situação, falando como ele conseguiu chegar naquele beco, onde ele começou a procurar, porque ele começou a procurar em arredores, em becos, que ele poderia atacar, porque ele já fez isso antes, falando também que eles poderiam ir para uma avenida onde tivesse mais visibilidade e outros super-heróis pudessem ir ajudar, e já outros pequenos detalhes que mostrou que o Deku tem uma leitura de situação muito boa. E assim inicia o primeiro ataque do Deku contra o Stein, que foi, assim, genial. Genial! Vou falar o quê, cara? Vou falar o quê? Foi muito bem feito, muito bem coreografado, funcionou muito bem. Ah, Boku no Hero, você me pega, viu? Você adora me pegar. E quando o Deku já foi paralisado fazendo a leitura de como funciona a individualidade do Stein, chega nosso querido garoto do Game of Thrones e começa a resolver a situação. Mostrando também com poucas ações que ele é um herói digno, que ele também tem a essência de um bom herói. E esfrega a cara do Iida mais ainda no chão quando ele dá um puta tapa de classe na cara dele. O Todoroki e o Deku simplesmente deram vários tapas na cara do Iida a todo momento nesse episódio, né? Porque o Iida queria resolver tudo sozinho, não, porque essa luta é minha, porque eu tenho que ter a dignidade de matar o vilão que quase matou o meu irmão. E os dois simplesmente cagaram pra esse discurso dele, falando que, meu amigo, fica quieto, porque você não tem condições de fazer absolutamente nada, e nós não vamos parar de lutar porque você quer quebrar a cara dele. Não, não tem nada disso. Não estamos lutando por ego, estamos lutando pra salvar vidas. A sua vida, seu imbecil! Outra frase um pouco solta também que o Todoroki falou é que parece que tem algumas coisas estranhas por baixo dos panos da família do Iida. Não sei o que isso significa. Será que o Ingenious tem treta aí? Será que ele de fato não era o herói todo bondoso, todo heróico, que ele, digamos assim, se mostrava pro Iida? Ainda mais pro Stein caçar ele? Pode ter treta. Seria muito interessante, seria um plot twist bacana se isso tivesse de fato alguma treta ali. O episódio tava lindo, maravilhoso, mas aí Boku no Hero nos faz lembrar que ele é um Battle Shonen e algumas coisas acontecem que você fala, puta, não precisava, não precisava, mas você fez. Quando o Todoroki chegou e o Deku já tinha sido paralisado, ele passou todas as informações pro Todoroki, certo? Certo. Falando que a individualidade do Stein é absorver sangue e o sangue absorvido, ele paralisa a pessoa do sangue, certo? Certo, ok, maravilha. E a forma que isso acontece poderia ser de 3 situações. Primeiro, quantidade de pessoas. Quanto mais pessoas ele absorve e paralisa, mais fraco a paralisação é. Segundo, a quantidade de sangue ingerida, já que foi só um arranhãozinho que o Deku acabou recebendo e não paralisou ele por tanto tempo. E o terceiro foi tipo sanguíneo, que cada um dos 3 que foi paralisado tinha um tipo diferente de sangue. Beleza, perfeito, maravilha. O Deku de novo usando a cabeça, usando a cachola dele. Aí o Stein chega e me fala, então, eu paraliso sim absorvendo sangue e por tipo de sangue. É sério que você precisava revelar a sua individualidade, algo que para um vilão é extremamente importante de ser mantido em sigilo? É sério isso? E para piorar ainda mais, super expositividade. Narrador, você não precisava falar pra gente em nenhum momento a database, funcionamento, a Wikipédia inteiro da individualidade dele. Não precisava. É um recurso que eles usaram no arco passado do torneio que eu falei, tá, vai, ok, eu até aceito. Porque o narrador, ele estava narrando as partidas. Então ele estava falando pro povo como funciona a individualidade de cada um deles. Eu falei, beleza, ok, super expositividade muito bem contextualizada. Mas aqui, por quê? Por que você apareceu e explicou isso? Ah, Thunder, mas você tá sendo chato. Sim, estou sendo chato. Porque Boku no Hero não precisa disso. Boku no Hero é pra acertar. Boku no Hero é pra fazer 10/10 em todo episódio. Isso acaba atrapalhando. Isso acaba perdendo um pouco da verossimilhança. O episódio continua rolando e o Deku e o Todoroki continuam tentando atacar de alguma forma o Stein. E cara, que sequência de animação. Que batalha sensacional! A leitura dos dois sobre o risco e sobre como atacar o Stein é impagável. A sintonia que o Todoroki e o Deku têm é ótima. E o Todoroki também ainda complementa falando que ele já estava preocupado com o Iida há um tempo, nos dizendo que ele sabe muito bem o que é agir através da raiva, o que é estar cego através de um sentimento negativo que ele também estava tendo. O Todoroki, melhor do que ninguém naquela situação, sabe exatamente o que o Iida estava passando e ele acabou
acabou se sentindo ligado, conectado de alguma forma por conta disso. E até o finalzinho do episódio, ele deu o último tapa na cara do Iida, que eu falei, mano... Onde o Iida de novo, não, essa batalha é minha, vocês não tem que se meter. E o Todoroki falou, ó, então para de reclamar, levanta essa bunda aí do chão e vem ajudar a quebrar a cara do cara que você quer matar, porque se você ficar no chão reclamando, não vai adiantar porra nenhuma. Então vai, seja homem! E também foi muito embasado esse diálogo pela evolução do Todoroki até então. Nesse episódio a gente teve um micro flashback falando do diálogo que ele teve com a mãe dele e, digamos assim, a aceitação que ele teve consigo mesmo de entrar na agência do seu pai. Foram segundos de flashback e diálogo que fizeram todo sentido e terminaram de construir esse momento do Todoroki, mostrando uma enorme evolução de personagem até naquele ponto. Ele desabafou tudo com a sua mãe aceitou ele de volta e também ele aceitou a situação que ele vive. Ele aceitou que ele é filho do cara número 2 e começou a ver o seu pai de uma forma diferente. Por outro lado, o Todoroki viu tudo isso e falou, pô, então eu vou usar esse momento que eu estou com meu pai pra evoluir como pessoa, pra evoluir como herói. Eu não vou ser o que meu pai quer, mas eu vou aproveitar esse momento pra ter uma evolução pessoal, porque ali com certeza ele vai aprender muita coisa. O Endeavor pode ser o que for. O Endeavor pode ser um cuzão, um péssimo pai, tudo isso. Mas provavelmente ele é um herói de punho muito firme. Ele é o cara que quer as coisas certas da forma mais rígida possível. E por mais que seja muito complicado aprender com uma pessoa assim, provavelmente isso vai ser um ótimo aprendizado pro Todoroki. E ele aceitou tudo isso e tá seguindo em frente da sua própria forma. Perfeito, maravilha, fechou esses problemas que o Todoroki tava tendo e jogou ele pro mundo. E agora é a vez do Iida aprender, é a vez do Iida levantar e crescer como pessoa e não ficar endeusando seu irmão. Inclusive, se seu irmão tiver treta, se ele não for tipo assim, um herói super honesto ou coisa tipo, vai ser ótimo! Vai ser uma ideia, uma sacada de roteiro sensacional. Eu não sei, não li o mangá e, por favor, sem spoilers aqui nos comentários, beleza? Sem spoiler. E agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio, então, por favor, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever, confira aqui os outros vídeos na tela, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo pra todo mundo. Eu vou indo nessa, então, bom anime e até o próximo vídeo.